Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o eclipse lunar parcial que acontece no dia 28 de outubro, no signo de Touro, a 5 graus. E se você sentiu bastante o último eclipse solar do dia 14, não precisa se preocupar porque esse daqui vai ser um pouco mais leve. Tem bastante coisa acontecendo, mas tem energia de Júpiter que traz assim bons ventos, né? Boas promessas para esse momento. E olhando o mapa do momento do eclipse, Sol e Lua estão em oposição, Sol em Escorpião e Lua em Touro, e junto da Lua está Júpiter, que é o grande protagonista desse eclipse, fazendo conjunção com a Lua e também oposição com o Sol. E junto do Sol, do outro lado lá em Escorpião, a gente tem Mercúrio e Marte em Escorpião, que fazem também oposição com Júpiter. Então a gente tem ali esse cabo de guerra entre Lua e Júpiter de um lado e Sol, Mercúrio e Marte do outro. E especialmente entre Marte e Júpiter, a oposição ela é bem forte, porque ela está no mesmo grau, Marte a 11 graus de Escorpião. E o que isso significa na prática? Bom, quem estuda um pouco de astrologia e conhece um pouco sabe que Júpiter tem a reputação de ser o grande benevolente, de trazer expansão, sorte, alegria, entusiasmo. Por isso mesmo eu falei que esse eclipse tem esses ares mais positivos de Júpiter. E essa expansão toda, como está junto da Lua, fala muito do nosso mundo emocional, que a gente tem a oportunidade de receber uma grande vitamina aí de alegria, de otimismo, de entusiasmo, de fé, de olhar para o nosso mundo emocional com um olhar mais benevolente, mais jupiteriano. Se a gente for fazer uma relação com o eclipse anterior, que eles sempre são ligados, o foco estava em Quiron e a gente olhar para as nossas feridas, vocês lembram? Então, dessa vez, quem conseguiu atravessar isso, quem conseguiu pelo menos ter algum vislumbre, alguma ideia, algum outro olhar para essas feridas, agora vai receber toda a alegria de Júpiter, que seria a luz no fim do túnel, de depois de ter atravessado, sentido a dor e ressentido tudo aquilo, a gente tem a oportunidade de trazer uma nova expansão, um crescimento, porque crescimento também é uma palavra de Júpiter. A gente pode crescer agora. E esse crescimento, como está no signo de Touro, que é o signo que a Lua e Júpiter estão nesse momento, fala muito da gente olhar para o nosso corpo, primeiramente, de uma outra forma. E também a nossa relação com a natureza e com os recursos materiais, entre eles o dinheiro. Como a gente lida com o consumo, essas questões práticas, sem ir para um lugar de acumulação ou de simplesmente tentar suprir alguma questão emocional, mas de um lugar de comunhão mesmo. Ainda mais se a gente for olhar Júpiter no seu lado mais elevado, é ele que rege o religare, essa comunhão justamente. Mas aí temos do outro lado o time de Escorpião, que tem Sol, Mercúrio e Marte, como eu tinha falado. E esses três planetas em Escorpião nos lembram de que toda essa importância da conexão com a matéria e com o corpo, ela é fundamental, mas que a gente não pode esquecer das nossas sombras, de tudo que a gente finge que não está acontecendo, tudo que a gente não gosta na gente mesmo, aqueles sentimentos difíceis, as conversas difíceis, aqueles pontos que ainda doem. Então vocês veem que tem uma certa continuidade com o que aconteceu no último eclipse, onde, claro, é importante que nesse momento a gente traga mais alegria e mais otimismo, que essas dores elas estão sarando, elas estão se transformando, mas que tem coisa aí sempre para ser trabalhada. E antes de continuar a análise, que eu quero falar mais sobre essa oposição de Júpiter com Marte e Mercúrio, eu queria falar mais sobre o próprio planeta Júpiter, a partir dos olhos do Stephen Arroyo, que é um autor de astrologia muito importante. Se você nunca leu, recomendo bastante. E hoje eu vou ler trechos de um livro dele que se chama Exploring Jupiter: The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential. Explorando Júpiter, a chave astrológica para o progresso, a prosperidade e potencial. Esse livro é bastante completo, tem muita informação e eu fiz aqui um apanhado, fiz uma tradução livre para a gente refletir nesse momento que é bastante jupiteriano. E ele diz assim: é inevitável a associação de Júpiter com o impulso de alinhar a sua vida com um ideal maior ou com uma verdade revelada, ou pelo menos concentrar suas energias em algo superior. Este alinhamento ou canalização sintoniza a pessoa com uma compreensão maior e uma visão mais ampla da vida, uma perspectiva mais abrangente,
ou então dá à pessoa um sentimento de alegria por participar de uma realidade mais vasta do que a mera personalidade individual. Todas as pessoas, é claro, possuem um impulso jupiteriano e necessidades jupiterianas, mas nesta época científica nós tendemos a racionalizar tudo. Fazendo isso, tentando esterilizar as questões maiores da vida pela negação das dimensões ética e moral, nós não apenas negligenciamos ou esmagamos muitos aspectos nobres do potencial humano, mas nós também acabamos passando pela vida sem um senso de direção e sem um sentimento mais profundo sobre o significado da vida. Uma vez eu ouvi um médico com orientação espiritual dizer isso numa palestra: se não moldamos nossa vida a um ideal, iremos moldar nossos ideais à nossa vida. Eu acho que essa citação encapsula a função essencial de Júpiter em nossas vidas. Júpiter nos insuflando com o ideal, nos inspirando com o objetivo a longo prazo, nos fazendo ter aspirações de nos tornarmos algo melhor do que somos, nos dá um sentimento de significado e direção na vida. Júpiter pode dar esse sentimento através de uma atração por uma determinada religião ou filosofia de vida, ou então simplesmente através da dedicação para alcançar um objetivo futuro a longo prazo. Resumindo, Júpiter dá sentido à vida. E o texto já começou bem, né? E por isso mesmo, com esse protagonismo de Júpiter nesse eclipse, é uma ótima reflexão a gente pensar que sentido a gente está dando para a nossa vida, em termos de propósito, não nesse propósito da nossa grande missão, mas por que a gente faz as coisas? Por que a gente vive como a gente vive? E principalmente, já que Júpiter está em Touro, qual o objetivo dos meus ganhos financeiros e como eu uso meu dinheiro? Tem algum propósito maior para isso? Eu tenho um objetivo a longo prazo ou que englobe algo que seja maior do que a minha realização pessoal? E continuando, ele diz: uma das melhores e mais elevadas expressões de Júpiter é a ampla aceitação das outras pessoas e a tolerância animada com a pluralidade da natureza e do comportamento humanos. Certamente uma aceitação da vida muito mais religiosa do que vemos normalmente em fanáticos religiosos que descarregam todo tipo de comportamento de ódio em outras pessoas, simplesmente por preconceito e intolerância. Religião e filosofia são normalmente atribuídas à regência de Júpiter porque elas são, ou podem ser, exemplos de uma mente inspirada, agindo para um objetivo de universalidade de consciência e aceitação abrangente da verdade. Muitos tipos de atividade mental elevada podem nos trazer uma perspectiva mais ampla sobre a vida. E esse trecho, especialmente agora, nesse momento de guerra com um fundo justamente religioso, é bastante relevante de a gente pensar que Júpiter, quando não está em equilíbrio, Júpiter, quando, dependendo de como está no mapa, pode ir para o dogmatismo, para o fanatismo mesmo, da não aceitação, enquanto que na essência, na expressão mais elevada de Júpiter, é o contrário, é a tolerância, é a mente aberta, e não o dogmatismo que fecha em uma verdade única, mas nessa aceitação da pluralidade. Eu achei muito legal ele falar sobre isso, e eu achei muito válido trazer isso nesse momento também. E além da religião, vocês sabem que Júpiter tem uma relação muito forte com o nosso sentimento de fé, no que a gente acredita. Isso é muito jupiteriano. E ele fala também sobre isso dizendo assim: convido vocês a reconhecerem a conexão de Júpiter com aquela experiência transformadora da vida que chamamos de voto de confiança, ou salto de fé, traduzindo literalmente leap of faith, que eu acho mais profundo e a imagem também é mais bonita da gente dar esse salto por acreditar. E sobre esse salto de fé, ele diz: pode acontecer em várias áreas da vida e pode acontecer inúmeras vezes, mas Júpiter sempre quer sair do insignificante para o grandioso, dos detalhes para o todo. É a fé da mente aberta. E, na verdade, é também uma forma de aprendizagem. Mais uma vez, nós vemos a conexão de Júpiter com a exploração. Assim como explorar um novo território na Terra é a maneira mais certeira de conhecê-lo, então explorar energeticamente as possibilidades da vida e dar espaço para potenciais talvez inimagináveis emergirem é uma outra forma de conhecimento em outros níveis da vida. E esse método de descoberta baseado na fé me lembra de uma citação do filósofo Pascal, que diz: coisas terrenas devem ser conhecidas para serem amadas.
Coisas divinas devem ser amadas para serem conhecidas. Júpiter, em outras palavras, é um modo de aprendizado tão válido quanto Mercúrio, o qual domina tanto a mente moderna e a maneira como a nossa mente é treinada em instituições educacionais. Enxergar Júpiter como um método ou um caminho de aprendizado deveria ser lembrado sempre que estivermos tentando entender o significado de Júpiter em um mapa. No seu melhor, Júpiter pode ser encorajador e nos animar. Ele dá à pessoa dinamismo e a capacidade de se reerguer vigorosamente das adversidades. Essa qualidade animadora também se estende ao impulso jupiteriano de nos elevarmos acima dos problemas mesquinhos e das diferenças humanas triviais, e obter uma perspectiva mais abrangente e ampla. Vocês veem como mais uma vez ele fala dessa expansão de Júpiter como uma mente aberta e que é tolerante à diversidade, à pluralidade e que busca trazer essa perspectiva, né, de zoom out, da gente ver o todo e a gente ter uma outra perspectiva até dos problemas do cotidiano. E falando sobre pessoas que são muito jupiterianas, ou seja, se você tem Sol, Lua e Ascendente em Sagitário ou em Peixes ou então Júpiter no ascendente, e ele diz: pessoas fortemente jupiterianas não suportam o trivial e pequeno, e na verdade elas geralmente negligenciam os detalhes que estão bem debaixo dos seus olhos e que são óbvios para as outras pessoas. E esse ponto que ele falou, né, de quando a gente está no extremo de Júpiter, onde os detalhes não importam, só importa o todo, também não é legal, porque acontece esse desequilíbrio. E se você é uma pessoa jupiteriana, preste atenção se você não está muito só em Júpiter, e nesse momento do eclipse tem um convite para você tentar chegar num caminho do meio aí e trazer mais Mercúrio para sua vida, onde Mercúrio fala justamente dos detalhes, das questões analíticas e práticas que também não podem ser negligenciadas. Como que essas duas dimensões estão na sua vida agora? E voltando ao texto, ele diz: ao examinar a importância de Júpiter enquanto princípio, nós podemos olhar para as características do próprio planeta no sistema solar. Não somente ele é de longe o maior planeta do sistema solar, mas ele também pode ser uma pequena estrela. De acordo com pesquisas, Júpiter parece estar irradiando 2,5 vezes mais energia para o espaço do que ele recebe do Sol. Alguns cientistas especularam que Júpiter ainda possui processos nucleares acontecendo, assim como o Sol, o que poderia explicar essa liberação de energia. Quando nós seguimos o impulso jupiteriano e nos movemos para além do nosso modo de ser atual, nós podemos então irradiar energia a partir de nossas capacidades expandidas e levar esses dons ao mundo. Eu não sabia dessa parte de Júpiter ser uma pequena estrela, eu achei isso sensacional e tem tanto a ver com a simbologia do planeta, porque tem uma questão que é um movimento para fora mesmo, de expansão, e que a gente vê aqui que na prática, né, o planeta já faz isso. Ele também emana energia e não só recebe. E continuando, ele diz: a percepção antiga da unidade entre a alma humana, o microcosmo, e a vasta alma do cosmos, o macrocosmo, se tornou impossível para muitas pessoas hoje. E a formulação "o que está embaixo é como o que está no alto" foi relegada à categoria de superstição ultrapassada. E ainda assim, a conexão espiritual entre o humano e o divino parece ser eterna, surgindo de novo e de novo como a fênix das cinzas, tomando mais uma vez uma nova forma para permitir que os seres humanos explorem verdades transcendentais. Contemplando as qualidades e aspirações profundas que Júpiter representa na astrologia, eu não consigo evitar de sentir que a grandiosidade e a ampla visão de Júpiter estão inevitavelmente ligadas à busca humana perene por uma verdade maior e por uma experiência de unidade com o universo. E talvez em nenhum outro planeta a gente encontre a fusão natural, óbvia e espontânea do físico com o não físico. A aspiração material de melhorar a sua situação é combinada com uma preocupação redentora com sonhos elevados, ideais, inspirações e causas éticas. E isso é claro quando Júpiter está numa expressão elevada dentro da pessoa, porque senão é sempre mais e mais e mais. É o pé no acelerador que não olha para o lado. E essa é uma questão forte para esse eclipse também, porque como Júpiter está em oposição com Marte, e Marte fala do nosso ponto de vista individual, da gente conseguir o que nós queremos, a nossa autonomia, sem olhar muito para os lados, e Júpiter tem esse aspecto totalmente universalista,
Como que os dois estão dentro da gente? Como que a gente está conseguindo equilibrar as nossas aspirações enquanto indivíduos, que são muito importantes, mas como a gente consegue enxergar que o que a gente faz também seria bom que tivesse um destino maior, que tivesse uma preocupação com o coletivo, com o todo. E falando sobre o símbolo de Júpiter, que eu vou deixar desenhado aqui na tela, tem também, é claro, todos os símbolos dos planetas têm o significado, e é legal que ele vai analisar agora, principalmente na comparação com o Saturno, que é um dos pares que ajudam muito a gente a entender esse equilíbrio entre expansão e contração, que é Júpiter e Saturno. E falando do símbolo de Júpiter, ele diz: o símbolo de Júpiter, segundo muitos autores, representa o tema da mente superior, expandindo seu escopo para além dos limites do mundo físico. Muitos especialistas dizem que o símbolo de Júpiter é formado pelo meio círculo e pela cruz. O meio círculo representa a alma ou a mente, e a cruz simboliza a matéria. O meio círculo do símbolo de Júpiter está acima da linha horizontal da cruz, ao contrário do símbolo de Saturno, onde ele está abaixo, e assim simbolicamente subserviente à natureza e à matéria. Na verdade, o símbolo de Saturno é essencialmente o símbolo de Júpiter de cabeça para baixo. Por isso que em Júpiter a mente está acima da matéria, por isso que tem esse desligamento de tudo que é muito burocrático, muito detalhista, porque vai para cima, e Saturno é o contrário, é a matéria que dita a mente. E aí a gente pode perceber quanto essas duas consciências são muito importantes de estarem em equilíbrio, porque uma não vive sem a outra. E uma outra polaridade que é muito importante estar em equilíbrio, como eu falei mais cedo, é a polaridade Júpiter e Mercúrio. E como a gente viu no mapa do eclipse, essa polaridade ela vai estar bastante em evidência, com Mercúrio de um lado e Júpiter de outro. E aqui ele fala um pouco disso, dizendo que Mercúrio representa os meios e Júpiter os fins. Deve ficar claro que nós precisamos de um equilíbrio entre Mercúrio e Júpiter para funcionarmos bem em várias áreas da vida. A forma jupiteriana de aprender deve ser utilizada para nos permitir deixar entrar novos fatos e observações que Mercúrio vai depois analisar. A abertura e fé de Júpiter vai permitir que novas descobertas aconteçam. As teorias jupiterianas, na sua melhor versão, tendem a ser abertas. No seu melhor, Júpiter é muito mente aberta e tolerante de vários pontos de vista. Pessoas jupiterianas, na verdade, adoram debater ideias, mas Júpiter é muito raramente influenciável por outras pessoas e por suas ideias, ao contrário de Mercúrio, que é facilmente convencido. Uma ênfase exagerada em Mercúrio resulta em uma mente sobrecarregada por um interminável número de detalhes que essencialmente não têm sentido nem organização, mas que estão saturando o sistema nervoso e a mente com dados, curiosidades, fatos aleatórios intermináveis, etc. A pessoa mercurial pode parecer saber de tudo, mas não entender de nada. Esse desequilíbrio também pode se manifestar em dificuldades nervosas, dificuldades de ganhar peso, se desorganizar mental e emocionalmente, mesmo com a menor das experiências, e ter dificuldade em determinar um senso pessoal de direção. Uma ênfase exagerada em Júpiter, por outro lado, pode ser expressada com uma mente repleta de grandes ideais e crenças fervorosas, mas com pouco conhecimento de como sustentá-las na prática. A mente pode estar subnutrida por uma falta de dados práticos e detalhes concretos, e pode haver uma tendência a ganhar e manter muito peso corporal, com uma resultante falta de flexibilidade e energia dinâmica. Essa polaridade que ele trouxe de Júpiter com Mercúrio é muito importante para esse momento do eclipse, como vocês podem ver. E normalmente quem tem um perfil mais mercurial, onde o seu olhar é bastante prático, você é uma pessoa muito curiosa, que gosta de acumular dados, informações, assim como eu, que tenho ascendente em Gêmeos, a gente fica com aquelas várias abas abertas na nossa mente, vários assuntos pipocando e a nossa cabeça não para. E é muito fácil da gente se dispersar, porque não tem esse senso de direção que é tão jupiteriano. Mas a expressão saudável de Mercúrio, que é bastante importante, é a gente ter flexibilidade, curiosidade e também se ater aos fatos, olhar questões concretas de como uma grande ideia vai se manifestar na prática. E quando ele fala do desequilíbrio de Júpiter, que tem esses grandes ideais, a pessoa se descola da realidade e não tem essa preocupação de olhar na prática como é que vai funcionar, como que funcionaria para isso acontecer na verdade. E tem essa tendência ao excesso, que é um outro desequilíbrio de Júpiter. Como Júpiter é muito expansivo, se deixar, ele vai sem parada. É o pé no acelerador sem parar. Então, seja com comida, com
bebida, com qualquer hábito que não seja muito saudável, principalmente, pessoas jupiterianas têm uma tendência sim a ganho de peso ou então a excesso de consumo de álcool ou algum outro tipo de excesso que acaba até prejudicando também esse descolamento da realidade. Fica mais difícil para ela vir para a prática também. E ter disciplina, que é uma questão tão difícil para Júpiter. Então, voltando à análise do mapa do eclipse, né, vocês veem que existe esse cabo de guerra aí, e todas as oposições, elas têm como objetivo enfatizar as consciências desses planetas que estão ali em campos opostos e entender como que eles conseguem ser integrados, como eles conseguem conviver em equilíbrio, onde a expressão de um não vai abafar muito a expressão de outro. E trazendo esse convite para a nossa vida, pessoas que são muito mercuriais, têm essa tendência ou virginiana ou geminiana e que normalmente sofrem mais de ansiedade, de hiperatividade, problemas de foco e tudo mais, o convite é de jogar bastante Júpiter na sua vida nesse momento, de você se conectar com algo maior, uma filosofia de vida, de você tentar entender o que você está fazendo aqui, né? E como eu disse antes, por que você faz o que você faz? Qual é o objetivo maior de tudo isso? E pelo contrário, se você tem uma personalidade mais jupiteriana, onde realmente esse todo é sempre o que importa, venha para o concreto, e esse olhar concreto de Mercúrio, como está no signo de Escorpião, é um olhar bastante analítico para as nossas emoções. Então, traduzindo, se você tem uma personalidade muito jupiteriana, é hora de se analisar mais, porque o otimismo, o entusiasmo e a fé são maravilhosos, essas bênçãos de Júpiter. A questão é que se você não tem o contraponto, a fé se torna cega ou intolerante, ou dogmática, ou totalmente distante da realidade, ignorando questões difíceis de Escorpião, das suas sombras, que você precisa olhar para se desenvolver realmente de uma forma jupiteriana e mais saudável, se expandir. E falando mais uma vez da oposição de Marte com Júpiter, que mais cedo eu falei um pouquinho de alguns pontos, como Marte está ligado à nossa expressão da assertividade, da agressividade, da impaciência e da raiva, são aspectos nossos que a gente não pode ignorar. Porque o excesso de Júpiter em muitas pessoas acaba resultando o quê? Numa positividade tóxica, que é o que a gente vê muito por aí nas redes sociais, infelizmente, algo que me deixa meio arrepiada, acho pelo fato de ser mercurial, isso me deixa assim, quando eu vejo essa coisa, né, meio gratiluz, é só você pensar positivo que tudo vai dar certo? Não. Como a gente está vendo aqui, uma coisa não vive sem a outra. Júpiter sem Saturno não vai para frente e Júpiter sem Mercúrio também não. É importante a gente olhar para os nossos podres, para aqueles momentos de raiva, ao invés de ignorar assim, não, mas eu não posso sentir raiva, raiva é uma emoção inferior. Olha essa oposição de Marte com Júpiter. Vamos sim olhar para a nossa raiva, ela pode ser transformadora, muito, muito positiva, mas a gente precisa descer lá nos nossos porões e olhar para isso, e esse momento não é tão divertido, então pessoas muito jupiterianas, né, onde peixes e sagitário falam alto, talvez não vão gostar muito, mas é um processo bastante importante também, para a gente entender como a gente expressa a nossa raiva de uma maneira saudável, porque se a gente não olha para isso e não expressa isso, a gente cai no excesso de Júpiter, que é o calcanhar de Aquiles. Tanto que Júpiter no corpo humano, entre outras coisas, rege o fígado. E a gente vê no fígado como estão os nossos excessos, para vocês verem como tudo está bastante ligado. E tem coisas que não dá mais pra gente, como eu falei, varrer para debaixo do tapete, falar, não tô sentindo isso, não, vou respirar aqui. Respira também, mas olha para isso, olha para os seus gatilhos, olha para o que despertou essa sua agressividade, o que despertou esse seu descompasso, ou o seu medo, olhe para isso tudo. Esse convite, né, de Escorpião com Touro é de você aproveitar sim o que o mundo tem de bom para te oferecer e desfrutar, que acho que é uma ótima palavra para Touro e Júpiter em Touro, e olhar para aqueles pontos mais espinhosos que também estão ali. E a boa notícia nesse cabo de guerra todo é que Saturno, que é o planeta que fala justamente do nosso senso de realidade, de maturidade, de estar com o pé no chão, o pé no freio, ao contrário, indicando que com quanto mais inteireza você se perceber, olhando a luz e a sombra, mais você consegue amadurecer e que esse caminho flui de uma maneira melhor. É olhando também para suas sombras, mas sem se esquecer da alegria. Eu sei que é uma equação que às vezes não parece muito fácil. Então, por exemplo, quem é bastante mercurial e tem uma tendência a sofrer de ansiedade ou depressão, sou eu também, por exemplo, é o momento de colocar mais alegria também. E que normalmente pessoas mercuriais já analisam tudo.
todos os caminhos possíveis, todas as abas e tentando analisar, aí sim, vá para Júpiter. Entenda qual das forças está mais deficiente em você agora. É a força de Júpiter? É a força de Mercúrio? É a força de Marte? E veja como você consegue integrar isso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e dessa análise e que através desse eclipse com forças jupiterianas a gente consiga se elevar, ter uma consciência da nossa unidade, do sentido da vida, do que a gente está fazendo aqui e sempre com muito entusiasmo, muito otimismo e muita alegria.